Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra, e eu sempre digo que esta palavra é uma palavra de encorajamento em detrimento da situação que nós estamos vivendo neste mundo, em especial no Brasil e plenamente aqui na nossa capital. Nós temos uma preocupação sempre e grande para fazer tudo aquilo que, de certa forma, vai agradar o nosso corpo. Então hoje vivemos a cultura do corpo. E isto já vem se desenrolando já há algum tempo. Mas se você for para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai verificar que o próprio Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Paulo vai falar muito a respeito do Espírito, que é a nossa alma, que é o que gera tudo em nosso corpo, que dá força, que impulsiona, porque ela é a vida. O corpo é uma matéria. Saindo o espírito ou a alma, ele não existe. Ele vai voltar para o pó de onde ele veio. E nós vamos receber essa recomendação todo o tempo, no Novo Testamento em especial: fazei tudo no Espírito, em especial no Espírito Santo, que é a parte divina que está em nós quando nós temos ou nascemos de novo, ou temos um novo nascimento. Então esse Espírito passa a habitar em nós. E o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos: assim como você recebeu o Espírito, ou mesmo em Gálatas, andai nele, para que nós tenhamos sempre essa ideia de estarmos no Espírito. E Jesus Cristo, numa conversa que teve com uma mulher, a mulher samaritana, ele vai dizer o seguinte, em João 4, 23 e 24: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Então nós temos que desenvolver essa capacidade de estarmos adorando ao nosso Deus no Espírito Santo, vivermos neste mundo norteados pelo Espírito, desenvolvemos as nossas vidas norteado pelo Espírito, tendo essa participação ativa do Espírito Santo em nossas vidas, e nós estamos sempre registrando em nós a presença dele, para que nós possamos fazer tudo que formos fazer seja feito com a aprovação do Espírito Santo de Deus. E nós vamos verificar que a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, que nós somos gerados pelo Espírito. Nós que nascemos de novo, nós que temos uma experiência com Jesus Cristo, nós que entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Em Tito 3, versículo 5, ele diz assim: não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticados, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação, realizados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo participa das nossas vidas, o Espírito Santo atua em nós. Então nós temos que estar em harmonia sempre com o Espírito, para realizar tudo no Espírito de Deus. E ainda João 3,5 nós lemos o seguinte: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então nós temos um envolvimento muito grande com esse relacionamento nosso com Deus, através da ação do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que tudo que fizermos neste mundo, se nós estivermos no Espírito, nós vamos fazer melhor. Nós vamos estar em harmonia com o nosso Deus. Vivemos e andamos no Espírito. Gálatas 5, 25. Se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Então nós temos esse registro, esse selo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos pessoas que fomos tirados das garras de Satanás, trazidos para a presença de Deus e recebemos o dom do Espírito. Então o dom do Espírito está em nós. Então nós temos que viver e andarmos pelo Espírito. Estarmos na presença de Deus, em comunhão com Deus. Porque o próprio texto de Romanos vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós podemos entender isto, que estamos na presença do Senhor, vivemos na dependência do Senhor, estamos agindo pelo reino, e por isso o que reina em nós é a ação do Espírito Santo. Oramos no Espírito. Nós só falamos com Deus porque o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo nos leva a termos um relacionamento com Deus e a conversar com Deus. E esse próprio Espírito, ele nos decodifica a nossa fala com Deus. E está diante de Deus com gemidos inexpressíveis, nos apresentando diante do Pai. Então, por isso que o apóstolo Paulo, novamente na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer o seguinte: orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós temos que estar orando no Espírito, conversando com Deus, no nosso tempo, onde andarmos, onde formos, onde quisermos, onde sentarmos, onde levantarmos, na condução, na direção do carro, sentado na sua casa. Esteja em espírito de oração, em comunhão com o Senhor, porque este nosso Espírito está em comunhão com aquele Espírito que é o próprio Deus e nos faz viver uma vida diferenciada. Por isso que o texto e a recomendação de Jesus Cristo é que nós andemos nesse Espírito. A recomendação do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, é que nós façamos isso no Espírito. Adoramos a Deus no Espírito. No Espírito. Ou adoramos a Deus nesse Espírito de comunhão. Filipenses capítulo 3 nos diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Porque a nossa carne, como diz, está despreparada, ela é fraca, ela é frágil, ela é induzida pelas coisas desse mundo, ela é vencida pelas coisas desse mundo. Por isso que Jesus diz: olha, fiquem no Espírito, orem no Espírito, estejam no Espírito, que aí nós vamos ter vitórias maravilhosas. E para nós, quando nós estamos vivendo neste Espírito, dentro deste Espírito, nós amamos as pessoas que não têm este Espírito. Nós amamos no Espírito, preocupados com elas, desejosos de que elas tenham a mesma experiência que nós, desejosos de que eles tenham a mesma sensação de viver nesse Espírito, de entregar a sua vida para Jesus Cristo e viver em comunhão com Deus, porque vai viver no Espírito. Colossenses capítulo 1, versículo 8 diz assim: que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então nós temos esse sentimento no Espírito Santo de amar as almas que estão sem Cristo, nos desenvolver ou nos servir, ou estarmos à disposição do Senhor para servirmos e amarmos as pessoas sem Jesus. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós quisermos realizar, tudo que nós quisermos pensar e agir, precisamos fazer isso no Espírito Santo de Deus, porque nós vamos estar em comunhão plena com o Senhor. Que Deus nos abençoe a pensar assim.